Ok. Então, vocês conseguem visualizar aqui o part? Sim? Sim. 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 E desse lado de cá, onde a gente vai escrever o leather, correto? Correto. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. O nosso objetivo de hoje é a gente fazer um estudo um pouquinho mais prático da história do selo lógico. Um exemplo de aplicação, por exemplo. Eu tenho uma botoeira não retentiva, um botão de liga, do tipo normal aberto, para iniciar um processo. E tem um botão de desliga para finalizar um processo, ok? Esse botão de liga, uma vez que eu pressiono, eu não quero ficar com o dedo no botão apertado o tempo todo. Eu quero dar um toque nesse botão aqui, e a partir desse instante que eu der um toque no botão de liga, eu quero fazer com que esse carro avance do ponto A e chegue até o ponto B. Uma vez que o sistema identificou que eu estou no ponto B, o que eu quero que faça? Pega esse mesmo carrinho, desliga o avanço, aciona o recuo e volta para o ponto A. Ok? Então, apertei o botão de início, o carro avança, recua e para. E o botão desliga, professor? Ah, é um botão de emergência qualquer. Mandei avançar. No meio do avanço, se eu apertar o desliga, é para o carrinho parar. No meio do recuo, se eu apertei o desliga, é para o carrinho parar. Ou seja, o desliga é quase que um botão de emergência nesse projeto inicial aqui. Para isso, quem que vai controlar o avanço desse carro? Existe um contator, ó. O contator K1, ele vai ser o responsável pelo avanço. O contator K2 vai ser o responsável pelo recuo. O projeto em si, está entendido? Sim. Sim. Tranquilo, né? Bem basiquinho para a gente trabalhar essa questão. Então, eu preciso, nesse momento, que vocês me digam o seguinte. Quais são as entradas desse sistema que a gente está trabalhando? Vai ser o O botão liga e o botão é uma desliga. entrada? Sim. Sim. Botão desliga é uma entrada? Sim. Vou abreviar, ó. SFC. Sensor de fim de curso. A é uma entrada? Sim. Ou seja, é um sensor que vai dizer se o carrinho está na posição A. E um sensor de fim de curso da posição B. Tudo bem? Tem mais alguém que eu tenho que reconhecer aqui como sinal que vai ser enviado para o controle? Não. Acho que não, né? E aí a gente tem as saídas. Quais são as saídas desse meu sistema? K1, K2. Temos aqui K1, avanço, K2, recuo. Tudo bem? Mais alguma informação que o meu sistema precisa para automatizar isso? Não, né? Vamos lá. Tem que avisar o meu controle onde que eu vou linkar o meu botão de liga. Ser no endereço IP0. Eu vou colocar o IP minúsculo para não confundir o O num determinado momento. Posso ligar o botão liga na primeira entrada do CLP? Afinal de contas, ó, vamos relembrar os endereços que a gente tem aqui, ó. Inputs IP0 até IP15. Outputs de OP0 até OP15. Tudo bem? Temos aqui dessa forma, então. Vou tirar esse carinha aqui do meio. Ótimo. E o botão de desliga? Vou ligar onde? Posso ligar no IP1? Sim. Não. Não posso?
Sim ou não, pessoal? Pode. Posso, né? É um endereço que está livre, eu não usei ainda. Eu posso utilizar qualquer endereço que eu não tenha usado aqui, ó. Sensor de fim de curso. Usar no IP5? Sim. Posso, endereço livre. Sensor fim de curso B, posso usar no IP7? Sim. Software me permite utilizar qualquer endereçamento que esteja livre. E para saídas? Posso usar o OP0 para o K1? Sim. O OP1 para K2? Posso? Mais uma informação que eu preciso aqui. BT, liga. Botão de liga. Qual é o tipo desse botão? Normal. Aberto. Botão desliga. Normal. Fechado. Sensorar. Você não falou, professor. Vamos adotar como sensor normal aberto. Se o carrinho não está presente, ele manda 0. Se o carrinho está presente, ele manda nível lógico 1. Tudo bem? E o sensor B também normal aberto. Tudo bem, senhores? Sim. Espero que esse ruído tenha sido um sim. E K1, tem tipo normal aberto ou normal fechado? Sim. K1 aberto, a bobina está queimada. Joga no lixo que esse contator não serve. Essa informação de tipo só serve para as entradas, que eu tenho duas opções, né, no controle digital. Alguma dúvida nessa montagem aqui, pessoal? Tem alguém tentando se comunicar e eu não estou entendendo o que está querendo dizer. Escreve no chat para a gente, por favor. Alguma dúvida? Alguém quer se manifestar pelo chat? Tudo bem? Vamos continuar com a opção, então, de levantarem a mão quando quiserem falar alguma coisa? Fechado. Então, vamos lá. Voltando aqui às nossas informações. Esse mapeamento que a gente fez, pessoal, é chamado de mapa de I/O. I/O, inputs e outputs. Mapa de variáveis, mapa de entradas e saídas, dê o nome que você quiser. Normalmente a gente chama de mapa de I/O, onde as informações básicas são o apelido, apelido do dispositivo, tá vendo, ó, BT liga, BT desliga, e eu não faço segregação aqui, ó, de entradas e saídas, eu coloco tudo na mesma coluna, tá? Por que que eu posso colocar tudo na mesma coluna? Porque o endereço também faz parte dessa informação. Olha lá, ó, endereço. E no próprio endereço, ele já está me dizendo se é entrada ou se é saída. Se é um IP, eu sei que é uma entrada. Se é um OP, eu sei que é uma saída. Tá? E uma vez que eu defini o endereço, o que que eu preciso definir agora?
da variável que vai me ajudar exatamente na minha análise, se eu tenho que utilizar uma instrução de programação normal aberta ou normal fechada para executar o meu programa. Tá? Então, basicamente, isso é uma típica tabela, né? Uma típica planilha de entradas e saídas mapeadas. Tá? Todo e qualquer projeto de software que a gente for trabalhar, a gente tem que fazer esse mapinha aqui. Tá? Esse mapa de entradas e saídas é o que vai definir qual é a melhor técnica, como que a gente vai arranjar as variáveis aí do processo para estarem trabalhando simultaneamente no meu projeto. Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Muito bem. Como é que eu resolvo esse projeto? Primeira coisa que eu costumo fazer e costumo orientar vocês como alunos é o seguinte. Qual é a saída que eu quero estar trabalhando nesse primeiro momento? Ó, lembrando que cada rung é uma linha, é uma lógica, né? Então, uma lógica tem que ser separada da outra. Qual é a primeira lógica que eu preciso estudar nesse momento para poder funcionar esse circuito? Vamos considerar a primeira lógica a lógica de avanço? Tudo bem? Para que o carro avance, eu tenho que colocar aqui a saída de qual endereço? Do OP 0. Deixa eu reduzir essa tela aqui para a gente ter a visibilidade dos dois sistemas em simultâneo. Tá aqui. Pronto. Quase pronto. Agora está pronto. Então, ó, o K1, que é o avanço, está ligado no OP0. Então, está aqui, ó. Já coloquei o endereço de saída que eu quero controlar. Lembra daquela história das 3 nuvens, pessoal? Que a gente comentou na última aula? A primeira nuvem que eu decido aqui é o quê? Quem liga? Qual é a instrução que vai dizer o seguinte? Olha, eu quero que você comece a avançar. Qual que vocês acham que é aqui? Normal aberto, normal fechado? Alguém sabe o que eu estou falando? Seria o normal aberto. Por que que é normal aberto? Porque eu quero que avance quando? Quando eu pressionar o botão. Quando eu pressionar o botão, eu vou mandar o que para o meu CLP? Nível lógico 1. Quem que é verdadeiro com nível lógico 1? Instrução normal aberto. Adiciono a instrução. Em qual endereço o botão liga está linkado? Aqui, ó, IP 0. Então, coloco no IP 0. Está feita a instrução de ligar. Mas eu posso ligar ela em qualquer momento? Eu não falei que o carrinho parte quando ele estiver na posição A? Como que eu sei se eu estou na posição A? O sensor de fim de curso de A está acionado. Ele está mandando 1 para qual endereço? IP 5. Então, eu venho aqui e adiciono o IP 5. Então, quando o carrinho estiver na posição A, essa instrução é verdadeira. Quando eu pressionar o botão liga, essa instrução é verdadeira. Então, quando essas duas instruções forem verdadeiras, eu quero que o avanço ligue. E nesse momento, eu abro um espacinho para a gente esclarecer dúvidas. Como é que eu faço para compartilhar? Ah, legal. Então, aqui agora eu consigo fazer isso aqui. Dúvidas, senhores? Professor,
Quem fala? Davi? Davi, isso. Diga. Lá no comecinho da explicação, você falou que o botão de desliga seria como se fosse um botão de emergência, certo? O botão vai desligar o avanço ou o recuo, exatamente. Certo. Se eu estiver no meio do processo, eu não teria como ligar ele novamente. Então, o botão de liga não poderia ser ligado em qualquer instante? Exatamente. Eu estou provocando um erro de processo, primeiro, para que vocês tenham essa visão. Segundo, para mim poder corrigir na próxima aula. Já que você já está à frente da coisa, eu vou explicar para os demais colegas. Ó, o que o colega está dizendo é o seguinte: se eu mandei desligar o carrinho no meio do caminho, como é que eu faço para esse carrinho avançar de novo? Eu vou ter que levar ele no braço. Com esse sistema, do jeito que está o descritivo, eu não tenho como saber se a hora que ele parou, se ele estava avançando ou ele estava recuando. Como é que eu sei disso? Concorda que uma vez que o carrinho estiver parado no meio do caminho, eu não tenho recurso aqui para me dizer o seguinte: eu estava avançando, continuo a avançar. Eu estava recuando, continuo recuando. Então, esse é um projeto falho, tá? Mas isso a gente vai corrigir na próxima aula, utilizando as memórias auxiliares, utilizando os flags. Respondi, Davi? Sim. Os demais colegas entenderam a questão? Sim. Sim. Mais alguma dúvida até aqui? Hein, senhores? Da minha parte, não. Podemos seguir então? Vamos lá. Então, ó, eu defini duas instruções aqui que na condição inicial vão ligar o avanço do motor. Até aqui todo mundo entendeu? Qual que é o problema? O problema é simples. O carrinho começou a andar. Se ele começou a andar, eu estou na posição A? Não. Se ele já andou, eu não estou mais em A, correto? Se eu não estou mais em A, essa informação aqui não passou a ser falsa? Sim. Certo? Se essa informação é falsa, do jeito que está esse meu programa, o que acontece com a saída? Desliga, não é isso? Como essa informação desliga, esse projeto ainda está incompleto. Então, a gente tem que ir para aquela segunda nuvem, lembra que eu comentei com vocês? A nuvem do mantém ligado nada mais é do que um branch ou um selo. E esse selo vai verificar qual instrução, se é verdadeiro ou falso. E o meu LED sim parou. E nós temos que startar ele novamente. Afinal de contas, é uma versão de avaliação. E ela reinicia a cada 20 minutos. Vamos lá. IP0. IP5. OP0. Branch aberto. Com qual instrução, pessoal, que eu tenho que ter aqui? Normal aberto de qual endereço? OP0. OP0. Muito bem. Isso quer dizer o seguinte. IP5 acionado. O carrinho está na posição A.
Botei botão de liga acionado. Ligou o avanço? Olha o avanço ligado aqui, ó. Saí da posição A, ó. O carrinho já começou a andar. Virou falso. E a saída continua ligada. Tirei o dedo do botão liga. Virou falso. E a saída continua ligada. Opa, e agora? Do jeito que está esse programa, ele não vai desligar? Nunca. O que está faltando? A terceira nuvem. Qual é a terceira nuvem? A nuvem do desliga. Quem que desliga o circuito de avanço? Sensor B. Sensor B. Quando o sensor B for para nível lógico 0 ou nível lógico 1? 1. Quando o sensor B reconhecer o carrinho, ele manda 1 para o CLP. Qual instrução é falsa quando eu tenho 1? Normal aberto ou normal fechado? Fechado. Normal fechado do sensor B. O sensor B está ligado aonde? Aqui, ó. IP7. IP7. Ok. Quem mais desliga? O próprio botão desliga não tem que desligar o avanço? Sim. Quando eu pressionar o normal fechado, o que eu mando para o CLP? 0. 0. Quando eu mando 0 para o CLP, qual instrução que é falsa? Normal. Aberta. De qual endereço? Botão desliga, IP1. Tá pronto o meu projeto? Falta um detalhe aqui. Posso ligar o avanço se o recuo estiver acionado? Não. Isso aqui tudo só pode acontecer, pessoal, se o OP1 estiver desligado. Se isso aqui não acontecer, ó, eu fecho curto. Intertravamento. Para o 0 ligar, o 1 tem que estar desligado. Tá? Agora sim eu posso mandar rodar o meu software. Condição inicial, botão 1, ó, é normal fechado. Estou na posição A, mandei ligar. Não estou mais em A. Quando eu chegar na posição B, que é o I7, desligou o avanço. E eu preciso saber nesse momento se existem dúvidas na cabecinha de vocês. 2 minutos para vocês identificarem aí e digerirem o que está sendo feito aqui nessa aula. Dúvidas por chat também são bem-vindas. Bateu o desespero já ou não?
Vamos lá, pessoal, sinceridade. Quem não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, levante a mão, por favor. Nenhum participante de mão levantada. É sério isso? Vocês estão de enganação comigo. Ou os que não entenderam nada já foram assistir novela? Vamos lá. Momento de dúvida é esse. Professor, Diga, Lucas. eu não entendi a parte do IP7, é porque eu tô tentando reproduzir aqui também no meu computador. Aí, olhando aqui, Voltemos ao desenho, Lucas. Olha lá. tá bom. Vou tirar esse carinha aqui do meio. Tá aqui. Quem é o IP7? Sensor de fim de curso? Sensor B. B. Certo? Eu estou trabalhando com qual lógica nesse momento? Quem é o sair da OP0 aqui, ó? Não é o avanço? Sim. Quando que esse carrinho tem que parar de avançar? Quando ele chegar no B. Ah, e abre. Aí. Ah, Não, B entendi. fecha. Então, aí desliga. Sensor normal aberto, aqui, ó. Normal aberto. Ah, Quem que é falso quando eu tenho um? Qual instrução de programação é falsa quando eu tenho um? Normal fechado. Aqui, ó. Tá? Pensa que sim. o 1, isso aqui não é um comando virtual, não é uma chave virtual, certo? Pensa que o nível lógico 1 é o dedo virtual acionando a chave. Um dedo virtual com 1 aciona uma chave normal fechada, ela não abre. Um dedo virtual numa chave normal aberta não fecha. Essa é a leitura que você tem que fazer. Quando eu tiver 1, esse cara é verdadeiro? Então esse cara é falso. Você assistiu a outra aula? Entendi. Sim. Lembra que com uma única instrução, um único endereço, ao mesmo tempo que eu ligava uma lâmpada, eu apagava outra? Sim. Exatamente por conta disso. Uma instrução é normal aberta, a outra é normal fechada. Clareou? Falhou. Quem mais, pessoal? É isso? Se minha lógica de avanço está definida, o que eu preciso definir agora? Minha lógica de recuo. O que define se eu estou avançando é a mesma coisa que define se eu estou recuando ou não? Não, né? São outras condições, são outras regras. Então eu tenho que definir uma nova lógica. Olha lá, uma nova rung. Então a gente adiciona uma nova rung que vai tratar somente de quem? Do recuo. O recuo está no OP1. Olha lá, vamos abrir a imagem de novo para a gente ter isso bem claro. O K2, ó, é o responsável por recuar. E o K2 está linkado ao endereço de memória OP1. Então, já logo de cara, eu digo o seguinte. Para o OP1 estar ligado,
O OP0 obrigatoriamente tem que estar desligado. Então, agora, ó, nós fizemos um intertravamento. Para o 0 ligar, o 1 está desligado. Para o 1 ligar, o 0 tem que estar desligado. Com esse tipo de recurso, nunca que o sistema vai fechar o curto-circuito das duas fases. E eu posso trabalhar com reversão tranquilamente. Até aqui tudo bem, senhores? Sim. Muito bem. Quem define a hora que a gente tem que recuar o motor? Quando que está na hora de IP7. fazer o carrinho voltar? Quando bater no fim de curso? Qual o fim de curso? IP7. IP7 é o endereço que monitora qual o fim de curso? Sensor de fim de curso B. Tá? Quando você fala IP7, é o endereço de memória que está monitorando um dispositivo externo. Qual dispositivo externo? Sensor de fim de curso B. Tá bom, senhores? Então, vamos lá. Quem liga o recuo? Sensor B. Sensor B em 0 ou sensor B em 1? Sensor B em 1. Quem que é verdadeiro quando eu tenho 1? Instrução normal? Aberta. Sensor B está em qual endereço? IP7. Preciso de botão acionado para recuar o B? Não. Só que quando eu começar a recuar, o que que acontece com o sensor B? Desliga. O que que eu preciso fazer então para corrigir esse problema? Selo lógico. Is this branch correct? Yes, o branch está correto. O selo está correto. E o princípio do selo é realimentar com o endereço de saída. OP1, OP1. OP1 mantém OP1 ligado. Quando que esse recuo vai desligar? Carrinho volta, 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 volta. Até quando? Até chegar no sensor A? Cheguei no sensor A. Como é que eu sei que eu cheguei no sensor A? Nível lógico do sensor A vai para nível lógico 1. IP5 vai para nível lógico 1. Quem que é falso quando eu tenho nível lógico 1? Normal, fechado. Fechado. De qual endereço? IP5. Bom, ok. Ah, mas e se eu mandar desligar o carrinho também, através do botão? Também é para desligar o recuo. Então, eu vou colocar uma instrução que monitora o endereço IP1. IP1 normal fechado. Quando eu pressiono, ele abre. Quem que é falso quando eu tenho 0? Instrução normal aberta. Para qual endereço? IP1. Dou um OK e finalizo o meu projeto. Se eu colocar para rodar, situação inicial, botão de desliga normal fechado, carrinho na posição A. IP5. Dei um start, IP0. Não estou mais em IP5, tirei o dedo do botão liga. Vai avançar até chegar sensor B? Olha o sensor B lá no IP7. Acione IP7. Aham, ligou o AP1. Não estou mais em IP7. Já comecei a recuar. E ele vai recuar até chegar onde? Na posição A? IP5 de novo?
Olha lá. Desligou o sistema. Então, nessa brincadeira, ó, o carrinho avança, recua, até chegar na posição inicial. E eu preciso saber se vocês têm dúvidas. Nenhuma mãozinha levantada. Eu não sei se eu fico alegre ou se eu fico triste ou preocupado. Diga, Davi. Professor, então para o meio de produção, isso aí seria falso, porque o meio de produção seria um projeto contínuo, certo? Ali ele tem o botão somente de liga e ele não vai reproduzindo automaticamente. Ou ele iria... Vamos colocar a seguinte situação, isso é a base para a gente melhorar o projeto. E eu aí já adianto para você onde é que a gente vai chegar, tá? Próxima etapa. Eu preciso controlar esse carrinho tanto com o avanço como com o recuo. Tá? Se eu tiver como parar o carrinho, eu preciso ter como retomar esse carrinho. Pensa que esse carrinho tem, ó, 500 toneladas, é um carrinho de minério. Como é que você vai empurrar isso aí no braço? Não tem como, tá? Então eu tenho que prever situações de falhas de sistemas. E nessa previsão tem que estar no meu escopo como que eu contorno essas falhas. Uma das formas é exatamente essa. Eu defini que eu quero continuar o último caminho que eu estava avançando ou recuando. Então, isso faz parte de uma correção de projeto. Ok? Mais um detalhe, por exemplo. Faz sentido eu avançar um carrinho sem esperar nem nada para poder fazer ele recuar? Então, aí a outra evolução que a gente vai fazer é exatamente essa. O carrinho vai chegar na posição B, vai aguardar alguns segundos, que é para receber uma matéria-prima, ou escoar uma matéria-prima, por exemplo, e aí depois ele vai recuar para a posição A. Tudo bem? E aí, num outro nível de evolução, eu posso fazer o seguinte: você vai e volta 5 vezes. Sendo que em B você para 10 segundos, em A você para 20 segundos. Então você vai trabalhando com a implementação, é de forma gradativa que a gente vai mexer com isso aqui. Eu não tenho como já logo de cara jogar temporizador e contador na cabeça de vocês. Vocês estão vendo o CLT agora. Tá? Quando eu digo que o projeto ele é gradativo, contínuo e acumulativo, é exatamente por conta disso. Eu preciso que o conceito da aula de hoje esteja bem fixo para a gente poder avançar mais uma etapa. E assim a gente vai galgando aí novos objetivos a cada aula que passa. Respondi a tua pergunta ou não? Sim. Ok. Quem mais quer comentar alguma coisa? Não dúvidas? Então tá. Nossa atividade de hoje vai ficar sendo o seguinte. Eu descrevi verbalmente o que era o projeto a ser executado, certo? Eu desenhei aí uma imagem, aí um diagrama de blocos ali, de detalhamento do meu projeto, e fiz o ladder para vocês, não é isso? O que eu quero que vocês executem? Vocês vão editar o descritivo de funcionamento que nós fizemos aqui. E vão bater uma foto dessa folha no seu caderno, junto com o desenvolvimento do ladder que nós fizemos, para você ter esse programa no seu caderno. Vão bater uma foto e vão me mandar na data da atividade de hoje. Tem gente que ainda não entendeu, pessoal. As atividades são relacionadas à data da apresentação. Como é que eu vou te dar a presença da aula de hoje? Você tem que ter uma atividade na aula de hoje entregue. Tá?
Então, vocês vão procurar lá, eu vou abrir no terceiro B, grupo A, e terceiro B, grupo B, aula do dia 26/5. Vou colocar as duas imagens, ou seja, a imagem do Paint que eu fiz agora. Vou colocar a imagem do Leather, vou quebrar o galho, vou colocar a imagem do Leather para vocês. E vou descrever a atividade. A atividade consiste em vocês montarem o descritivo e me mostrar numa única página. Descritivo, mapa de entrada e saída e o Leather. Alguma dúvida? Não. Diga, Gabriel. Essa atividade a gente entrega no comentário do post que você vai fazer? No comentário da aula do dia 26/5, assim como atividades da semana passada. No comentário da aula do dia 19/5. Tá, tudo bem. Obrigado. O que mais? Tranquilo? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Diga, Davi. Entendi. O descritivo tem que estar no caderno e também tem que ter a foto da página do Não, Leather, a sim? foto não. O objetivo é que vocês refaçam em cima desse descritivo esse projeto. O melhor dos mundos é que você feche essa imagem e consiga resolver isso sozinho. Nosso objetivo é esse, tá? Fecha a imagem que eu vou te mandar. A imagem é mais ou menos o seguinte, ó, para você poder conferir se está certo ou não o que você fez. Esse é o objetivo. Então, numa página eu quero o descritivo que vocês fizeram, do que vocês entenderam dessa aula de hoje. Quero um mapa de I/O e quero um Leather desenhado. Se esse Leather você vai fazer a cópia do que eu mandar, ou se esse Leather você vai conseguir fazer sozinho, não adianta eu querer enganar vocês, nem vocês me enganar, entendeu? A ideia é que vocês... Eu estou trabalhando para que vocês tenham essa autonomia. Eu não vou estar na casa de vocês sabendo que vocês estão fazendo sozinho, não. Então, o que eu quero como atividade é que vocês tenham isso no caderno. Ok? Ok. Então, essa atividade, você bate uma foto desse seu caderno com esse conteúdo que eu estou pedindo e posta lá na aula do dia 26 como comentário. Mais alguém? Então tá bom, senhores. Vou interromper a gravação da aula e vou ficar aqui no chat online. Quem tiver alguma dúvida ainda, enquanto eu vou postando, vocês podem estar fazendo qualquer questionamento aí que a gente vai respondendo ao longo da noite, ok? Se não nos falarmos, até segunda-feira. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.